link. Uhum. Fala, meus amores, sejam todos bem-vindos. Olha, para você que está chegando aí, já segue, curte, compartilha o Amazon Viralizei em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos aqui no nosso primeiro programa de estreia aqui no estúdio do portal Arrasta Pra Cima. Para você que não conhece aí, já segue lá, curte, compartilha, né, para você ver informações da cidade, do Brasil e do mundo lá no portal Arrasta Pra Cima. Então vai lá no Instagram, Facebook, YouTube e no site, tá bom? Já segue lá o Arrasta Pra Cima, o portal que está crescendo demais aqui em Manaus, né? E é nosso parceiro aqui, oficial do Amazon Viralizei e do apresentador Joel Costa. E para nossa primeira estreia, né? Lógico, nós teríamos que trazer um convidado super especial para um dia mega especial, né? Ele é apresentador, é promotor de eventos, é pedagogo, professor, especialista em atendimento público, que mais? Palestrante. Ele foi candidato, né, a vereador em 2012, né? E em 2016 ele foi conselheiro de saúde na cidade, vocação, né, para administração financeira, ex-empresário. Rapaz, ele é criador do podcast Milkshake, o portal também Milkshake, e é rádio também Milkshake. A gente vai estar conversando com ele daqui a pouco. E eu acho que é isso, né? Se eu esqueci algumas... ele também luta, né, pelos direitos do LGBTQIAP+. Rapaz, o cara é talentoso, é um mega apresentador oficial da parada LGBT 2023. Com vocês, apresento o meu amigo aqui, convidado Gerson Neto. Pode abrir a câmera, diretor. Primeiramente, obrigado por esse convite, né? Vim aqui, é sempre gostoso essa casa aqui, já conheço há muito tempo. E são parceiros nossos aqui já de longas datas, né? Meu amigo Michel, meu amigo D'Artagnan, Manuelzinho, tá sempre aqui. Essa alegria gostosa, né? Essa coisa que contagia, eu tô me sentindo em casa. E sem falar, né, Jéssica, que tu tem uma história aqui com um portal, né? Com estúdio, né? Conta pra gente aí. Rapaz, para começar o estúdio aqui, a gente estava meio perdido. E aí a gente começou montando o estúdio, a gente colocou as esponjas aqui, né? Essa parte acústica. Depois a gente foi vendo que não precisava de tudo isso. Hoje em dia não precisa. Hoje em dia não precisa mais, né? Mas ficou legal. Cada vez mais o Michelzinho aí melhorando. Era uma TVzinha menor, agora olha só, tá um telão Era umas cadeiras bonito. Duras, né? Eram umas cadeiras assim que o rabo ficava duro. E a transmissão também começou pelo celular, né? Começou, a transmissão era pelo celular. Uma coisa bem... Era o celular, uma coisa bem arrumada, assim, mas bem caseira, né? Uma produção bem caseira. Pra quem tá começando, é sempre assim, né, Jéssica? Cara, o Michel, ele tem um negócio. Se é pra meter a cara, ele mete a cara e ele vai melhorando a cada dia que se passa. E com os parceiros que ele tem, que só leva pra cima, aí vai embora. Daí ele já inventou Arrasta Pra Cima. Aí já inventou Arrasta Pra Cima aí, junto com o D'Artagnan. Isso é coisa de Darta, eu conheço, é coisa de Darta. É, coisa de Darta, né? Gerson, pra gente já começar nosso bate-papo de hoje, queria que você falasse um pouquinho da sua vida e pessoal. Quem é o Gerson Neto, que a gente conhece hoje em dia, né? O Gerson Neto é uma pessoa pé no chão, é uma pessoa carismática na medida do possível, é uma pessoa muito coração, né? Quando a gente abraça uma amizade, a gente abraça mesmo.
né? A gente sabe que a gente encontra muitas pessoas pela frente que a gente acha que é uma coisa Boas e não e é, ruins, né? né? Mas faz parte da vida. Eu não sou religioso, mas tenho muita fé, né? Eu acho que a minha fé é que me move até hoje, né? Já estou aí nos meus 38 anos e Aquele negócio, a pra ser vida religioso só não precisa ir pra igreja, né? a vida só me mostra que eu estou no caminho certo, né? Basta você querer, você crer, perseverar e uma hora você chega onde você tem que chegar. É verdade. Jesus, tu é manauara, mas a gente sabe que tu tem uma paixão aí pelo município ali. Queria que tu falasse um pouquinho desse município, né? E a origem dos teus pais, assim. Do teu nome, inclusive, Cara, também. Tem uma história do teu nome, né? Então, o meu nome é o nome do meu avô, né? Do meu avô materno. Então, eu nasci em Manaus, mas eu tenho uma ligação com o Quari, cara, que é inexplicável essa ligação que eu tenho com o Quari. Parece que eu nasci daquela terra, né? E tem Uma histórias boa que afetiva ali, né, pra cidade, tem né? histórias que quando a minha mãe foi contar pro meu avô, ele estava em Maués, porque o meu avô ele trabalhava no antigo DERA, que era um órgão do Estado, né? O meu avô era funcionário do Estado do Amazonas. Então ele dirigia a caçamba. E aí o DERA, quando ele precisava de motorista, né, ele direcionava para os municípios. Então, meu avô morou em Maués, meu avô é de Quari, meu avô e minha avó Não parava, né? não parava. Então, assim, quando a minha mãe foi falar que estava grávida de mim, foi em Maués, mas depois foi para Parintins, depois foi para Quari, Caramba. e aí eu no bucho, né, rolando por aí. E por acidente, quase eu não nasceu lá, eu né? não nasci em Quari. Então, Quari, a minha tia mais velha nasceu em Quari, que é a irmã da minha mãe, né? É minha tia, aí depois vem um outro tio meu, depois vem minha mãe. Toda a tua Então, família é de lá, no caso. a assim, minha Quari. família toda é de lá. A minha família, da parte da minha mãe, é toda de lá. Então, eu tenho tios lá, tenho primos. E, assim, eu tenho uma conexão com essa cidade que eu tô procurando reaver. Peraí, Né? eu não entendi. Mas o teu pai é de onde? Não, o meu pai, ele é da Ilha da Paciência. Ele Onde é que de fica isso aí? Iranduba. O meu pai mesmo, o meu pai biológico, que na verdade eu tive contato, mas não fui criado por ele, né? Entendi, Mas o meu pai biológico, ele é originário da Ilha da Paciência, que era uma ilha mesmo. Diz que a ilha foi inundada e as pessoas tiveram que desapropriar as casas e foram embora. E a Ilha da Paciência foi embora. Caramba. Né? Tanto que meu pai, ele era muito paciente, né? E de um caráter super invejável. E assim, por mais que a gente não tenha tido muito contato, eu tive um pouco de contato na minha infância, mas não foi aquela coisa assim, porque eu fui criado com a família da minha mãe. Né? Então, eu acho que é por isso que Quari pesa muito na minha vida, porque a minha avó, a minha bisavó era de lá, a minha avó era de lá, o meu avô era de lá, né? Eu tenho ainda o meu tio, que é irmão do meu avô, que mora lá ainda. Tudo de Quari, né? Tudo de Quari. Então, aí tu veio de Gaiato para em Manaus. vim de Gaiato, fiquei em Manaus, mas o meu coração tá lá e eu vou ter que buscar. Mas vai sempre lá, como é que... Não, eu conheço pouquíssima cidade e é por isso que eu tô te falando, tô indo lá buscar. Depois que tu saiu de lá, tá quanto tempo assim que tu não vai lá? Assim, depois de adulto, assim? Nada, nunca mais voltei. Depois de grande, nunca mais voltei. É mesmo, né? Tô querendo voltar lá agora de setembro para outubro e não sei se volto. Rapaz, tem que voltar. Não sei se volta. Se for pro teu melhor, né? Tem que procurar o melhor, né? Não, porque assim, vai chegando um tempo, olha, eu tô pertinho dos 40 anos. Vai chegando um momento da tua vida. Já sítio, já se aposentar. Eu tenho isso de casa, sabe? A minha avó sempre gostou do mato, minha mãe é louca por mato. Então, assim, enquanto eu ainda tenho minha mãe e posso cultivá-la, né, e posso cuidar dela,
ela gosta desse tipo de ambiente. Então, hoje eu tô atrás desse ambiente para ela. É uma paz, entendeu? né? Uma paz, uma coisa onde eu possa me sentir bem, mas ao mesmo tempo dar uma velhice digna para minha mãe, uma velhice digna para mim, porque a velhice está chegando. E é a raiz né? de vocês também, né? E a nossa raiz é de lá. Então, assim, é um lugar que me atrai desde novo. Eu sempre quis. Claro que eu não queria voltar para lá para ficar lá. Porque a gente, quando se acostuma em cidade grande, né, a gente acaba se rendendo, né? Mas hoje não, a minha cabeça já está de outro jeito, eu já procuro um pouco de paz, né? Já tá correndo de confusão. Eu já tô correndo de confusão. O pessoal tenta botar o meu nome em alguma confusão, eu tô saindo por outro lado. Inclusive Joel Costa, né? Então, assim, eu tô que gosto de umas tretas, eu tô correndo dessas tretas. Eu sou aquela pessoa hoje, eu sempre fui uma pessoa que gostei da união. Eu acho que a união faz a força, né? O individualismo... Depende da união, né? Então, tem casos e casos, né? O individualismo, Joel, ele leva para o fim muito rápido. Olha, por exemplo, eu tenho uma história com o D'Artagnan aí que beira... Nossa, eu conheci o D'Artagnan mesmo, assim, de começar a conversar em 2010. Desde 2010, a primeira conversa que nós tivemos, nós nunca mais deixamos de se falar. Caramba. E desde então, já trabalhamos juntos, já tivemos projetos juntos, e nunca deu problema. Porque eu e o D'Artagnan, a gente tem uma coisa assim. Desde 2010, né? Desde 2010. Então, a gente sempre tem uma situação assim, ó. Se der R$1, é 50 centavos para cada. Mas também, se der 10 mil, é 5 para cada. Assim, né? Então, sempre foi assim. Nunca ninguém colocou olho grande nas coisas dos outros. E eu sou uma pessoa assim, Joel. Eu sempre trabalhei com as pessoas. Eu tenho uma característica pessoal muito interessante, que é a minha gratidão e a minha lealdade. É escroto quando você fala de si mesmo. Eu sou canceriano. Do dia 25 com touro também, do dia né? 25 de junho. Touro é meio complicado. Não é nada. Touro é meio complicado, tem uma individualidade assim bem apurada, tem um pouquinho aí de vamos supor, vamos dizer aqui, um egoísmozinho que é do touro, mas é gente boa demais. Faz parte, é gente boa demais. Eu sei porque eu convivo com você. Eu sou taurino, né? Você... E assim, eu tenho uma característica que eu costumo dizer que fidelidade não existe, tá? Mas a gratidão e a lealdade faz com que você percorra aí a tua vida inteira fazendo amizades, infelizmente inimizades, porque faz parte, né? Mas eu tenho uma característica pessoal que desde quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, por mais que elas sacaneassem comigo, por mais que elas fizessem mal a mim, eu nunca cheguei a jogar na justiça, eu nunca levei uma empresa que eu trabalhei na justiça, nunca levei um patrão meu na justiça, nunca levei um sócio meu para a justiça, mesmo alguns merecendo, entendeu? É uma coisa tua, né? É uma coisa minha, porque eu acho que você precisa, primeiramente, valorizar o que é o mais importante. O que é o mais importante? Quando você estava numa situação difícil, aquela porta se abriu. Com certeza. Então eu costumo dizer para as pessoas, não feche a porta. Deixa a porta aberta. Sai com a porta aberta. É aquele negócio de você sair. Por mais que você não sair, volte, né? Por mais que você não volte, mas deixa essa porta aberta. É aquele negócio que você não sabe dia de amanhã. Você sabia entrar e você sabia sair, né? Justamente. Então, assim, eu nunca tive problema com justiça. Nunca tive problema... Nossa, nunca tive problema com nada disso. Então, pela fidelidade não existir, porque não existe ninguém fiel... Mas a gratidão, né? Ela fica. Mas a gratidão somada com a lealdade, ela vira uma fidelidade. Com certeza. Né? Porque a partir do momento que você tem gratidão pelaquilo e pelaquela pessoa que te fez algo bom, eu acho que isso tem que prevalecer. Né? E aí, o quanto der para você ficar ao lado, você fica. Quando não dá mais, você tem que seguir em frente. Parte e vai embora. Né? É que nem um relacionamento. Tem gente aí que vive 20 anos.
20, 30 anos, aí separa e diz, não deu certo. Como é que não deu certo? Deu 20 anos, né? 20, 30 anos, deu Não, certo. Mas tudo tem Deu tem certo, tempo, né? mas tem coisa que tem que chegar ao fim, né? Verdade. Então, assim, eu tenho isso comigo. Não feche a porta por onde você entrou. Não feche. Gerson, tu falando em infância, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi tua infância, né? Já que eu vi aqui pelo teu histórico que você teve uma vida assim humilde, né? Muito. Qual foi assim, teu primeiro trabalho? Como ovo até hoje. Como é que foi teu primeiro trabalho assim? Gente. Já ajudava no sustento da casa? Olha, Joel, o meu primeiro trabalho foi num mercadinho pequenininho, pertinho da minha casa. Eu fui lá pedir uma oportunidade. Mercearia pequena. Aquelas merceariazinhas pequenas, que na época lá de casa era uma das maiorzinhas, né? Maiores que eu digo assim. Tinha uma, você entrava e tinha umas prateleiras para você escolher, né? Porque a taberna você pede da porta, né? E essa não, você conseguia entrar, tinham 2 corredores e você pegava suas compras, então era um mercadinho razoável. Mais chique do bairro, né? Ali da área, né? Região, né? Da areazinha ali, do quarteirão, vamos supor. No São Jorge, cresci no São Jorge, no bairro de São Jorge, que é um bairro que eu tenho muito amor, né? Porque a gente cresceu lá, tenho amigos lá ainda. Embora a gente volte lá e a gente olha assim, meu Deus, mudou tudo. Tudo diferente, né? São pessoas diferentes, você vê pessoas diferentes na rua, a maioria não te conhecem mais, porque você né, já faz muito tempo. O quê? Vai fazer 20 anos quase que eu saí de lá. Né? E aí eu saí do São Jorge em 2011. No final de 2011. Então, olha só, de 2011 para cá, né? Mas a gente ainda tem uma casa lá, da família e tal. Então, sempre quando tem oportunidade, a gente vai lá. Tem uns amigos ainda lá. Né? Tem uns amigos ainda lá que às vezes a gente peca por não ir visitar, mas porque, felizmente ou infelizmente, cada um segue seu rumo, né? Verdade. Cada um segue seu rumo e a gente precisa seguir o rumo, né? Mas a amizade continua. Algumas continuam, né? Algumas continuam, com certeza. Com o tempo se perde muito também, né? E eu fui nesse mercadinho, era de um senhor. E aí ele passou pro filho dele tomar conta. Quando ele passou pro filho dele tomar conta, um dos filhos dele, né, o filho dele mais velho, ele praticamente se casou, que é o William e a Beth, são meus amigos até hoje. E aí eu fui pedir uma oportunidade para eles, para eu começar a trabalhar, para eu trabalhar lá, para eu começar a ter meu dinheirinho e tal. E isso lá eu tinha, acho que uns 12, 14 anos por aí, 12 anos eu acho. E aí eu comecei, eles, mas aí a tua família e tal. Aí a minha família era a minha avó, menor, que mandava, né? Menor de idade era complicado naquela época. Mas aí eu pedi pra minha avó falar com eles lá, e aí eles... Cara, ganhar teu dinheiro já, né? Viraram desde meu... pequeno tu que queria ganhar teu dinheiro. Quando eu entendi, né? Quando eu comecei a entender as coisas, que naquela época, como era muito difícil, né? Eu queria uma TV, eu não tinha quem me desse uma TV. Eu queria um celular, eu não tinha quem me desse um celular. Né? Se quisesse, tinha que trabalhar, né? E naquela época o celular era caríssimo. Naquela época o celular, ninguém conseguia ter celular naquela época. Para ter um telefone fixo dentro de casa nossa, era. E mesmo assim a gente já conseguiu ter telefone fixo em casa. E aí eu me lembro que trabalhando lá eu comprei a minha primeira televisão. Caramba. Em 8 vezes na bemol no crediário do meu avô, quase eu não consigo pagar tudo. Uma TV de 14 polegadas, a bicha com tubão pra trás. Preto e branco ainda? Não, já era colorida. Porra, já eu também não sei. Não, mas eu sou da época do preto e branco. Mas a minha primeira TV já era colorido e tal. E aí era um lançamento da Philips. Olha, um lançamento da Philips, hein, e tal. Nossa, caríssima, né? Caríssima a TV. Um negocinho de 14 polegadas. E até um tempo desse estava aí funcionando. E foi assim, querido. Daí eu não consegui mais parar de trabalhar, né? Eu trabalhei com eles
durante muito tempo, o William e a Beth, eles se tornaram a minha família, né? Porque eu passei a viver mais tempo com eles do que próprio dentro de casa. Às vezes até minha avó reclamava, pô, mas final de semana eu saía com eles. Tá mais lá do que A gente fechava o comércio e ia embora. A gente ia embora pro sítio. Ou então eu ia pra casa deles, eu só voltava às vezes na segunda de manhã. Caramba. Porque eu tinha que ir pra escola. Gerson, bora dar um alôzinho pro pessoal aqui, ó. Bora. Pra Kathleen Cristina, um grande beijo. Loura Bruta. O Lucas Christopher, né? Tá aí também a Kemily, como acabou de entrar. Lucas, né? A Kathleen tá falando que é pra te falar da Cefaz. Não, isso aí foi ela. Ela que passou por lá. E é isso aí, ó. O Manuel também tá na live aí. A Camila, o Carlos Fontinelli. Carlos Eduardo Araújo, meu amigo. Abraço, meu querido. Olha aí. Pra você que sabe alguma historinha do Gerson aí, sabe algum podre, já Ei, pode jogar aí que a gente Ana Aquino, minha amiga Ana Aquino. Tem história com a Ana Aquino. Ixi, tem história com um monte de gente aqui. E essa história da Cefaz aí, conta aí o que é. É mentira dela, isso é putaria. A Cefaz, porque na época das boates, né, a gente sempre falava bem assim, vim da Cefaz direto pra boate, mas era papo, porque na época, até hoje, né, tem as meninas ali que fazem o programa ali que trabalham dignamente ali na Cefaz, né, então a gente sempre, tu trabalha na Cefaz, né? Então isso era onda, entendeu? E é onda até hoje. Tá, Gerson, e aí, né, teve esse período que tu trabalhou, como é que foi essa tua vinda pra Manaus? Não, eu já tava aqui. Já tava aqui? Já, eu vim na barriga. Foi no São Jorge isso aí. Isso foi no São Jorge, eu vim na barriga. Eu cresci no São Jorge, me criei no São Jorge. Entendi. Entendeu? Pô, muito bacana, né? E aí, como é que veio... Aí tu se formou, né? Aí foi outra história. Aí foi outra história. Aí eu terminei meu ensino médio, né? Aí eu virei promotor de eventos. Foi quando eu virei promotor de eventos e apresentador. Foi a transição. Foi a transição do meu ensino médio, porque eu sempre tive as horas certas, né, para começar as coisas, assim, tipo, a minha educação em casa, ela nunca foi aquela educação rígida ao extremo, mas ela também nunca foi frouxa. Nunca era lá e cá, né? Era rédea curta, né, porque na época minha mãe tinha as coisas dela, né, e a minha avó me criava com a ajuda da minha tia mais nova, a irmã da minha mãe mais nova, a Glaíse. E então, assim, eu fui o primeiro neto criado praticamente como filho da minha avó, né? Tanto que os meus 3 últimos tios, eu não consigo chamá-los de tio, porque a gente foi criado, bem dizer, como irmãos, né? Então, meus 3 últimos tios mais novos, eu não consigo chamá-los de tio, não tem quem faça. Porque a gente já foi, irmão, né? Já foi criada naquela putaria, naquela briga de irmão, entendeu? Um encrencando com o outro. Esse negócio de então, tio assim, lá, né? aí ficou pra lá, dos 3 últimos, são 9, né? Então, com a minha mãe. Então, aí, quando eu terminei meu ensino médio... Mas tu foi pedagogo, né? Não, calma aí. Eu terminei meu ensino médio... Aí eu virei promoter. Aí foi quando eu comecei a andar nas boates e tal. E aí eu tive uma passagem pela A2, né? Que inclusive minha amiga Ana tá aí para confirmar a história, que foi a última proprietária da A2, porque o resto foi só história. E aí eu fui para TS, com meu amigo Zeca e a Olivia. De lá eu consegui arrumar dinheiro trabalhando lá como promoter, consegui pagar minha faculdade. Eu vi que eu sentia a necessidade que eu tinha que fazer uma faculdade, né? E aí eu fiquei, e agora? O que eu faço e tal? O que eu faço? Aí veio, eu sempre tive esse laço, né? Esse negócio com a educação, porque minha tia mais velha era secretária de escola do município, e ela sempre me levava, e os meus estágios do ensino médio e fundamental sempre foram pela central de matrícula, então eu sempre,
nesses estágios eu era designado para uma escola estadual ou municipal. Quando a minha tia podia me puxar para ela, porque ela me explorava, agora eu posso falar, Agora tá me livre. explorava de um bom sentido, porque ela queria que eu aprendesse, né? Então ela me botava para fechar diário, ela queria que eu fizesse de tudo um pouco da parte da secretaria. Mas aí você viu uma experiência, né? Com Aprendeu certeza, muita aprendi coisa ali, né? muita coisa, muita coisa. Então, assim, a gente pegava mesmo porque ela pegava. Geralmente, os estágios eram naquele período mais caóticos do ano letivo. Então, ela falava assim pra mim: cara, eu preciso te puxar pra mim porque eu sei que tu é o único que vai conseguir. Vai dar conta, né? Porque eu era no mesmo ritmo dela, entendeu? Então, a minha tia bota a rédea aí, tem que fazer Tem que e fazer, tal. né? Tem que... Minha tia mais velha. Então ela é daquela de botar moral e. Só E que ela é pronto, daquelas de botar moral, mas ia pra porrada também, entendeu? Ia pro pau junto. Então ela pegava, além de ela fazer, ela tinha que me ensinar. E quando eu pegava, ela, porra, tu pega rápido as coisas e é tu que vai ter que me ajudar. Diário, o professor entregava diário sem nota. Nossa, E aí, era horrível. Então eu sempre tive esse meu lado com a educação. E aí eu fui procurar uma área para fazer. A única que eu podia pagar era a pedagogia. Eu falei, isso é um sinal. Mas aí tu já pagava com o dinheiro que tu ganhava como promotor? Que eu ganhava como promoter. Eu nunca tive ninguém para pagar nada para mim. Olha aí, é cruel, né? Que hoje em Eu dia, nunca né? tive ninguém para pagar nada para mim. Hoje em dia o pai, a mãe pagam, né? Eu O tio nunca paga, tive, né? nunca tive. Assim, os momentos. Eu tinha pessoas para colocar comida dentro de casa. Isso já era o essencial, né? Que eram os meus tios, que ajudavam minha avó ali, e tal. né? Eu tive pessoas para não faltar nada dentro de casa. Agora, tipo, tem alguém aqui para pagar um inglês para ti? Não tinha. Tem para pagar um reforço? Muito difícil. Né? Então, assim, o negócio foi bem escasso, né? bem escasso. Mas foi um negócio bom demais, porque a minha infância eu não queria ter outra. Claro, que se a gente pudesse melhorar um pouquinho, né, a gente melhorava, porque eu via ali o sofrimento da minha avó para colocar comida dentro de casa, né? O meu avô não vivia pelos interiores, então não tinha muito a presença do meu avô em casa. A dificuldade era imensa, né? Era praticamente 2 vezes no ano só. Chegou um momento que ele só vinha final do ano, né? Então, que era no Natal e no Ano Novo, né? Então, assim, foi bem difícil. E quando eu consegui, que eu senti a necessidade de fazer uma faculdade, e eu podia pagar essa faculdade, Duas vezes, né? Não pensei 2 vezes. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Era o mais barato também na época, assim? Era o mais barato. Eu queria fazer. Viável, né? Eu queria fazer odontologia. Porque, caro, porque né? eu trabalhei nesse meio termo aí, antes de virar promoter, eu trabalhei num consultório odontológico. Então eu fui auxiliar. Já tinha uma noção? Só não sabia extrair dente, o resto tudo eu sabia fazer. Então eu ainda cheguei a iniciar e tal, mas não deu, porque além da faculdade muito caro, né? Não dava para, né, não tinha condições, qualquer trabalho que você arrumasse, não tinha como pagar, além dos instrumentais, que era muito caro. O teu material, né? O material odontológico é mais caro do que da própria medicina. Caramba. Entendeu? Então é muito complicado. Aí eu não é nem mexeri, né? E aí foi quando eu tentei fazer. Engraçado isso, que eu ainda tentei iniciar a faculdade de inglês. Eu falei, mas gente, o que eu tô fazendo aqui se eu não sei nem para onde vai? Porque eu sempre iniciei as minhas aulas de inglês, mas eu nunca finalizava. Ou seja, se eu pegasse todas as que eu iniciei, eu fazia NBA já. Mas não consegui. E aí foi quando veio, não. Vou procurar realmente, eu preciso fazer uma faculdade. Aí foi quando eu tive a oportunidade, vi que dava para pagar, eu falei, não, é pedagogia mesmo, eu tenho esse negócio com educação. Tem que ficar aqui mesmo. Aí eu fui, consegui me formar, né? Hoje, graças a Deus e ao meu esforço, eu sou formado em pedagogia, sou pós-graduado em docência do ensino superior,
né? Também tenho gestão educacional, né? E agora eu estou fazendo gestão pública e gestão de pessoas. É mais o que, né? Quantos anos de faculdade? Foram 4 anos. Hoje em dia é o mesmo? É, mesmo 4 anos. Já tem umas que tem EAD, né? Que já é mais. Ele já puxa um pouquinho mais de ano, né? Eu só não sei como é que se forma esse profissional. Também não sei. Mas. Eu queria saber, né? Mas, assim, já tem universidade que a pedagogia você consegue terminar em 3 anos. Né? E como é que tu entrou nessa onda de promoter? Eu creio que tu é bom de matemática, né? Porque mexe muito com financeiro também, né? Não, eu acho que não, cara. Não se trata disso. Porque, assim, eu sempre, a vida sempre me levou para esse lado, né? Quando eu comecei a andar nas boates, eu sempre... Mas tu bateu na porta lá, eu quero uma oportunidade. Cara, foi assim. Eu nunca me vi na boate só como cliente. Eu via todo aquele povo se divertindo, eu ficava no canto ali. Tu já tava ali estudando. Eu ficava no canto ali olhando, aí quando tinha a parte dos shows, eu ficava olhando pro show, mas eu não tava vendo aquilo que tava na frente. Eu tava me vendo por trás de tudo aquilo ali, organizando, vendo os detalhes, ajudando, né? Vendo os detalhes, vendo como funcionava. E aí, um belo dia, eu conheci o Dorley, né, um amigo, que na época era promotor ele estava na A2, e aí depois ele foi para uma outra que abriu, da Kit, que foi ali no... Eu esqueci até o nome da boate. Não existe mais, né? Não existe mais o Ramps. Não sei se era Ramps o nome, acho que era Ramps o nome da... Salvo engano, acho que era Ramps o nome da boate. Muito legalzinha. Aí na Ramps eu me cheguei mais com o Dorley. E aí foi quando a gente começou uma amizade. A Ramps acabou. E aí eu comecei uma sociedade com o Dorley de fazer eventos. E aí foi quando a gente começou. Né? E como ele era conhecido na cena. E aí a gente começou a fazer trabalho juntos e tal. Parceria, né? Fizemos uma parceria. Até que ele voltou para A2. E aí eu passei a fazer algumas coisas particulares na A2, né? A gente, com a própria parceria da boate, a gente agendava uma data, aí o evento era meu, com parceria da boate, a gente trazia atração de fora, gogo boy, drag, para fazer show, e aí a gente fazia os eventos na boate. Aí daí foi quando teve a oportunidade de eu ir pra TS. Inclusive foi um desafio pra ti, né? Ir pra TS. Nossa, a TS foi um desafio, porque a TS... Tava ruim das pernas. Não é que tava ruim das pernas, eu acho que não tinha ninguém com um projeto... eu acho, né, também, né? Com um projeto voltado para aquilo ali. Porque o que acontecia? A TS é a boate mais antiga do Brasil, tá? Ela tem ela tem mais de 50 anos. Então, assim, as pessoas iam para a TS querendo sempre rotular a TS essa coisa antiga, essa coisa arcaica. Né? Então, as pessoas não se interessavam. Né? O que eu vou fazer lá? Se é antigo, se é arcaico. As pessoas têm antigo, isso. Né? Mas eu sempre tive um negócio, igual como eu tenho com o Quari, eu sempre tive esse negócio com a TS. Aquela paixão, que né? Quando eu entrava na TS, eu sentia um negócio me consumindo, porque a TS é uma coisa muito gostosa. Eu fui uma vez só, mas eu super amei. Nossa, você entrar ali, ter aquele gueto, parecendo um negócio subterrâneo, um negócio meio... Sabe? Tem um lance muito gostoso ali. E ali foi a minha paixão. Eu sempre quis trabalhar ali. Né? E eu vi aquele povo todo, falando mal, que a TS não tem ninguém, que a TS não tem ninguém. Aí, em 2011, o Zeca reformou a boate ficou linda. Mas as pessoas que pegavam, sempre naquele negócio.
Ai, a boate, não sei o quê, boate dos ingleses. Não, gente, tá errado. Aí quando foi. E o que Foi tu no fez pra ano mudar de. tudo isso aí? A nova TS. Renovou tudo. Não precisei fazer nada. Só precisei ter minha força de vontade de colocar a nova TS. Pronto. Pronto. Aí nós inventamos a Matinee Mix TS Club, que foi aos domingos, bombou, né? E nesse projeto eu já tinha falado com o Zeca, e aí depois eu fui descobrir que já tinham 2 pessoas falando com ele também, né? E eu convidei a Andréa Brasil para fazer parte desse projeto, né? E depois eu fui descobrir que a Andréa também já estava falando com o Zeca por trás com uma outra pessoa, né? Que não vale nem. Não vale nem Não, tem, citar, né? não precisa tocar no nome. E aí o Zeca falou: olha. E eu já tinha falado com a Andréa, né? Eu falei: Andréa, bora. Aí a Andréa pegou e falou bem assim: bora. Mas vamos colocar mais uma pessoa aí. Eu já conheci a André nessa época. Já, porque eu trabalhei na 2, a André era da 2. Por lá, né? A André era da 2. Então, a TS, porque foi assim, foi engraçado. O Dorley, a gente estava na 2, a 2 estava começando a ficar ruim das pernas, porque entregaram uma bomba na mão da Ana, né? E aí a Ana, rodeada de amigos, amigos, ela né? vai até rir, rodeado de amigos, e eu, como eu era o último chegado, né? Eu era o último a ser ouvido, né? E eu sempre falando ali pra Ana: Ana, cuidado e tal, Ana, isso, bora fazer assim. Então já tinha uma coisa formada, então não tinha, na verdade não tinha espaço pra mim. É difícil, né? Tá chegando, tem que ganhar confiança. Chegando, na verdade, eu já estava, só que, tipo assim, quando foi pra gestão da Ana, a coisa ficou delicada porque a responsabilidade aumentou, ela teve que reformar a boate, gastou dinheiro que não tinha, pegou empréstimo que não era para ter pego, entendeu? Então, assim, e ela estava rodeada de pessoas falando, porque ela tinha acabado de... Maus influenciadores, né? Tinha acabado de adquirir, ser dona da A2, né? Então, eu trabalhei com ela ainda, isso já depois de toda essa trajetória da 2, dos eventos. Então, eu já era da casa. Só que, assim, trabalhar diretamente mesmo, depois que comecei a trabalhar com a Ana, aí o negócio foi diminuindo e ela teve que cortar algumas pessoas. E como tinham 2 promoters na casa, que era o Dorley e o Dorley tinha mais experiência, já estava mais tempo do que eu, já acredito, eu sempre acreditei que ela ia optar por ele. Né? E ele chegou comigo e falou assim: Gerson, eu acho que eu vou sair da 2. Eu falei: não, quem vai sair sou eu, tu quer ver? Eu falei: não, a Ana vai optar por você. Mas ela não gosta de mim. Eu falei: não existe isso. Ela vai optar por você porque você já tem uma sintonia e tu já caminha na linha dela. Então, também, né? Então como você tem mais tempo na casa, ela vai optar por você. Aí foi quando ele olhou assim pra mim e falou: Jéssica, então por que tu não experimenta pegar a TS? Nessa época, quem tava na TS lá como promotor? Ninguém. Era nessa época que lá tava... O pessoal tava falando que lá tava devagar, entendeu? Não tinha ninguém. E aí, o Zeca Guerreiro, como sempre, nunca deixou, sempre abrindo a boate e tal. E aí foi quando eu falei bem assim: Dorley, eu posso até ir pra TS, mas sabe qual é o problema de ir pra TS? Porque eu indo pra TS eu vou ajudar a fechar a 2. Porque a gente já sabia que já não estava legal. E é uma já entregaram. Não, assim, não é nem isso. Nem seja diretamente, nem indiretamente. É porque já entregaram um negócio falido pra Ana, entendeu? Já entregaram um negócio doente pra Ana. Então não tinha como ela, sabe? Com as pessoas que estavam em volta, não tinha como. Então, ela precisava de sangue novo e não dava pra ela botar sangue novo. Entendeu? E foi um desafio muito grande. E hoje ela se dá conta disso. E aí eu fui pra TS e foi exatamente como eu falei. Aí eu comecei a trabalhar em cima da TS, trabalhar em cima da TS, deu... No segundo mês da TS, a gente já tinha fila. Caramba. E ali tu trabalhou com a Andréa Brasil na TS, né? A Andréa era apresentadora. Como é que foi trabalhar com a Andréa Brasil? Trabalhar com a Andréa é muito tranquilo.
A Andréia é... Olha, se existe pessoa mais tranquila para trabalhar na noite, se chama Andréia Brasil. Porque é uma pessoa de opinião forte, mas é uma pessoa... Né? Mas é uma pessoa, sim, experiente, sem dúvida. É uma pessoa que o que a gente acorda aqui vale até o final. Não tem disse-me-disse, Não né? tem disse-me-disse. Eu acertei aqui com a Andréia, no final vai ser o que a gente acertou aqui. Então não tem problema. A gente não arrega do negócio, entendeu? Então a gente deu muito certo com relação a duas isso. pessoas que são focadas, creio, né? Creio até, claro, que depois teve a pandemia, mas creio que se a gente tivesse trazido o projeto desde o início, só nós dois, eu acho que o projeto tinha engrandecido mais ainda, né? Porque um estimula o outro, a gente sempre conversava, então a gente sempre tinha essa sintonia, né? Sempre teve essa sintonia, assim, e deu certo, né? E aí foi quando eu me afastei, fui atrás de outras coisas, me ingressei na política, né? Eu sempre gostei dessa parte, né? Que não vem ao caso agora falar, mas eu sempre com aquele pé ali na ATS, né? E o Zeca, meu parceirão, e aí eu voltei de novo para a ATS, aí foi quando veio a pandemia. Só para finalizar essa parte da ATS, como é que tá a ATS hoje em dia? Vai voltar, não vai voltar? Gente, isso é uma polêmica, polêmica. No Facebook a gente vê lá, né? Vai voltar e não volta. Sou eu que posto. Olha aí, ó. Fica só... Porque, olha, acabou, a pandemia veio e eu fiquei como promoter da ATS. Eu não saí de promoter da ATS, né? E eu tenho... Mas é tu que sou eu que, é você que administra lá as páginas oficiais da ATS. Sou eu. Eu sou um dos. Tá vendo como a gente descobre? Eu sou um dos, né? Mas sempre antes de postar, eu mando pro chefe, né? Eu mando pro parceiro. Eu mando pro parceiro, aí ele mostra pra chefa maior, que é a Olivia Couto. E aí, se tem algum ajuste, ela manda, a gente ajusta. E aí faz as postagens. Cara, a ATS... eu vou apanhar. Ela tá em reforma. Essa reforma não acaba nunca. Não, ela tá em reforma. Cara, deixa eu te falar. Não é nem a questão que não acaba nunca. É porque a ATS, ela está dentro do Centro Histórico de Manaus. Então, se for mudar a cor da tinta da ATS... tudo ali, né? Tem que ter autorização. Né? Tem que ter autorização. É um prédio tombado. Caramba. Então, por exemplo, como ele não pode mudar muita coisa, ele tem que quebrar a cabeça para mudar algumas coisas que dê visibilidade. Porque imagina, teve aí 2 anos de pandemia, aí mais um que ele não entrou, que ele não voltou. E aí ele voltar com a mesma cara, né? Não é legal. Então ele fala assim para mim, não, Gerson, vamos voltar na hora certa. Tem que mudar alguma coisa, né? Tem que mudar alguma coisa. Então, assim, ele tá fazendo de tudo. Ele já fez uma mudança. Vou falar, hein, Zé? Vou falar, hein, Zé? Ele já fez uma mudança, mas ele não gostou. Refez de novo. Ele teve que refazer de novo. Essa é a verdade. A demora da reforma da ATS foi essa. Ele fez toda uma mudança na boate. E aí, quando ele chegou lá, ele disse, não é isso que eu quero. Não gostou de nada, né? Não é isso que eu quero. Desfaz tudo e ele teve que refazer tudo de novo. E eu acho... A outra... como ficou, eu já tinha visto. Pra mim, tinha ficado muito bacana. Faltavam alguns detalhes. Ele já disse que já desfez tudo daquilo que eu vi. Caramba. Então, eu ainda não vi nada. Tá como surpresa pra mim também. Mas claro que eu vou ver antes de todo mundo. Espero que esteja claro que eu espero ver antes de todo mundo. Né? E ele sempre fala, parceiro, tá saindo. Parceiro, já tô fazendo isso. Parceiro, ele sempre me deixa a par da situação. A gente tem graças a Deus, a gente construiu uma amizade muito, muito forte, muito sólida. E aí ele diz, Jess, tu lembra disso? Lembro. Tem mais nada. Mandei quebrar tudo de novo. Caramba. E aí eu falei, parceiro, quando é que a gente vai abrir? Aí foi quando eu falei pra ele. Eu falei, parceiro, agora no boi não adianta.
Então a gente tem que abrir depois do boi. Mas esse depois do boi é de setembro em diante. Mas tem que ser antes do final do ano. Aí eu fico, né, batendo bola com ele. Depois do boi tá todo mundo liso, né? Depois do boi tá todo mundo liso. Então não adianta. Então tem que ser de setembro em diante. Né? Aí eu não sei se ele vai dar vai liberar para ser agora em setembro ou em outubro. Só sei que se chegar em novembro, eu já disse para ele, só abre ano que vem, porque esse ano não dá mais não. Eu espero que seja em setembro, porque eu tô de férias em setembro, né? Eu quero lá conhecer. Pois é, e aí agora eu não posso nem falar, porque eu não sei em que pé está a reforma, né? Porque ele realmente quebrou tudo. Não foi mais olhar lá, né? Não, aí depois desse tempo eu não fui mais. Aí a gente já combinou para ir lá dar uma olhada, né, de novo, para ver como é que tá. E eu acho que até o final desse mês aí eu consiga marcar com ele pra gente dar uma olhada lá e ver como é que tá a situação. Gerson, a gente tá quase batendo nosso horário, né? Queria saber como é que tu começou a ser apresentador e como é que tu conheceu a Bruna Laclose. Não, apresentador... Já começou com ela, já? Não, apresentador eu descobri nas boates, né? Porque aí a gente sempre chegava... antes de começar o show, ou para anunciar alguma outra. Já dava uma esquentada ali para no anunciar povo, e tal, a gente falava no microfone. Na TS, o microfone ficava comigo, né? A gente ficava anunciando as atrações e tal, dando boas-vindas para quem estava chegando e tal. O Zeca sempre gostou desse movimento dentro da boate. Então é uma tradição que a gente segue, né? De ficar falando o valor da cerveja e tal. Ele gosta disso. Então ali eu já tinha um pé dentro da apresentação, eu já apresentava um pouco. E é bom que tu não é tímido pra câmera, não é tímido, acho que cara, tu é tímido fora das câmeras. Eu sou tímido, mas com o tempo eu aprendi a inibir isso, né? A mascarar isso, na verdade. Eu sou uma pessoa muito tímida. Para eu fazer um vídeo, para eu fazer vídeo selfie, né? Vídeo selfie, uma história assim, hoje eu tô um pouco me desprendendo mais disso. Mas antes eu ficava, como é que tem que ser esse vídeo? Como é que vai ser, as pessoas vão ver? E como é que as pessoas vão entender? E não, aí hoje eu já consigo fazer uma chamadinha e tal. Então, já tô me acostumando com essa outra tecnologia. Inclusive, tu ficou um pouquinho afastado, né? Sumido. E aí depois, quando tu já voltou com redes sociais, mexendo em redes sociais. Na verdade, o tempo que eu fiquei sumido foi o tempo da pandemia. Foram 2 anos aí. 2 anos. 2 anos. Eu podia ter acompanhado a evolução, né, na pandemia, porque as pessoas todas ficavam em casa e aprimorando isso aqui, né? Eu não fiquei. Eu fiquei em casa cuidando da minha mãe e do meu tio, né, que na época morava com a gente. E aí eu me desliguei disso aqui. Né? Eu me desliguei total. Aí quando tu voltou, aí tu já veio com podcast. Fala um pouquinho do podcast. Não, aí do portal. Não, aí deixa eu te falar. E da rádio, né? A Bruna, eu conheci mesmo que a gente começou na mesma época, na mesma época do D'Artagnan, em 2010. Em 2009 eu participei da parada, só que não era a Bruna que estava à frente. Ainda, né? Não, eu participei em 2008 e 2009, né? Mas não era a Bruna que estava à frente ainda. A Bruna pegou em 2010. Eu acho que foi a primeira parada assim que marcou, né? Até pelo vendaval que teve no Sambódromo. Não sei quem lembra do vendaval, mas marcou por isso. Mas a de 2009 foi muito boa, que foi na Ponta Negra, mas foi uma outra direção que fez, né? E desde então eu sempre fui me aproximando a cada vez mais. Em 2012 eu fiz a minha primeira apresentação na parada e desde então... Já com a Bruna, né? Já com a Bruna. A Bruna assumiu em 2010, aí em 2012 foi minha primeira apresentação na parada. Que eu fui como apresentador. Aí desde então ela não me tirou mais. Daí... Não, aí tu ficou 1 ano só que tu não apresentou, né? A parada, não, né? Teve o ano da pandemia e teve o ano de 2021 que eu não apresentei. Inclusive... E 2022 também. Então foi o da pandemia que não teve parada. Do 22 tu não participou, né? Não,
em 2020 foi a pandemia, não teve parada. Em 2021 foi uma parada virtual. Virtual, né? Foi virtual, eu não participei. E em 2021, 22 foi a primeira parada depois do retorno da pandemia que eu também não participei. Não participou, né? Só esses Mas 3 fora anos. isso, foi só por causa da pandemia que tu não participou, né? Da pandemia, e teve umas tretas que rolaram, Normal. né? Porque assim, a Bruna, ela tem um coração muito bom. E aí, quando tem gente que se aproxima dela e começa a falar mal de alguém, né? E a pessoa acerta ali, porque eu nunca tive nhenhenhen com a Bruna. A gente nunca teve assim, e o Gerson e a Bruna são as melhores amizades. Não. Eu e a Bruna, nós temos uma sintonia que só nós dois temos. Só vocês dois sabem, né? Só a gente sabe. Um olha pro outro, a gente já sabe o que cada um quer. Um ri pro outro, a gente já sabe de que a gente tá rindo. Um gesto, a gente já sabe pra quem e por que está sendo aquele gesto. Já são anos de amizade. É sintonia, né? São anos de amizade. Então, eu não preciso estar paparicando a Bruna e nem a Bruna precisa estar me paparicando. Então, no tempo que dá, no tempo que pode, a gente se reúne, a gente se junta, a gente adora beber junto, mas cada um tem sua vida, então não dá pra estar junto o tempo todo. Não tem aquele negócio de estar cansado. Não, e não adianta forçar, porque uma hora amizade, né? você descobre que aquilo é forçado, não adianta forçar. Né? Então, assim, eu e a Bruna não temos isso, então não adianta. Hoje eu acho que a Bruna já tá vacinada. Então eu acho assim, que se vier alguém e falar assim, Bruna, mas o Gerson é isso, 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 isso. Eu acho que é muito difícil ela acreditar, porque ela já sabe. Mas já aconteceu esse fato aí, foi por isso que teve a treta? Né? Já, foi por isso que os 2 anos eu fiquei sem apresentar. Porque eu não sou aquele tipo de pessoa, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu sei que eu tô dentro da minha razão, eu não tenho por que procurar. Não tem por que pedir desculpa. Não tenho por que pedir desculpa. Eu espero aquela coisa amansar, né? Mas também não guardo mágoa. Aí eu espero aquela coisa amansar e na hora certa, no tempo certo, a gente volta e a gente percebe que foi tudo uma besteira, que aquilo ali não coisa boba, né? Era bobo, não prevaleceu e a gente voltou ao normal. Entendeu? E às vezes até a pessoa que fez a treta, que fez o negocinho, já nem existe mais. E a gente já se saiu porque sabe que já se saiu mesmo, porque não né? adiantou. E a gente está aqui, entendeu? A equipe da Bruna é uma equipe homogênea, todo mundo se conhece, cada um dentro do que sabe fazer, entendeu? Ali, a Thaís ali sempre, desde sempre, ali perto da Bruna, entraram algumas pessoas, né, para tentar desfocar a coisa, mas aí acabaram por terra, a Bruna acabou olhando quem realmente era, e hoje em dia tá isso aí, né? E eu acho que é complicado, né? As pessoas criticam e tal, mas eu sempre digo isso. Fazer acontecer. Fazer acontecer, né? Como ela faz acontecer e tenta manter essa parada de pé, mesmo as pessoas tacando pau, é muito louvável, entendeu? E é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. E a gente vê que a gente que tá mais próximo dela vê que ela tem poucos apoios, assim, próximo dela. Digo assim, amizade. Na verdade não tem. Ela, na verdade não tem nenhum. Eu não tô nem falando de prefeitura, de governo. Não tem nenhum, Joel, porque é complicado. Olha, para você ter apoio perto de você, por mais que as pessoas sejam amigas, todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa viver. Então, para ela ter um apoio bem grande mesmo, ela tinha que ter dinheiro para manter todo mundo ali perto dela. Nem todo mundo pode ficar perto dela. As pessoas têm que sair para trabalhar, têm que sair para ganhar. Cada um tem sua vida, né? Cada um tem sua vida, entendeu? Então é muito fácil você tacar pedra, entendeu? Em uma pessoa que não ganha para fazer o que faz. Porque eu, sinceramente, como eu falo para ela, eu falei, olha, durante alguns anos, vinham pessoas com ela, olha, o Gerson quer te tombar, o Gerson quer tomar parada de ti. Nunca passou pela minha cabeça. É sempre aquilo, né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu
tomar a parada, nunca passou pela minha cabeça. É uma dor de cabeça. Porque eu sei que é uma dor de cabeça do caramba. Eu não tenho disponibilidade psicológica para ficar, isso, né? para ficar o dia todo esperando um secretário, ou às vezes até um chefe de gabinete do secretário, uma assessoria horrível, como é que se diz? Te receber. Inclusive, quero dar não sei como é que tá aqui. Pode olhar para a câmera aí. Eu vou olhar para ali. Dá para coisar essa câmera aqui para mim? Ó. Porque assim, o que acontece? Eu não vou nem culpar o Oswaldo, tá? O Oswaldo Cardoso. Ele ficou comigo no podcast semana passada. E aí, o que acontece? A assessoria dele me pede um espaço, me pediu espaço, porque eu já tinha convidado o Oswaldo desde a época do Esquenta. O Oswaldo é o presidente o diretor-presidente da Manaus CUT. Eu chamei o Oswaldo lá no Esquenta, e aí não deu, a agenda dele muito intensa e tal, e uma assessora dele entrou em contato comigo, bora levar o diretor-presidente da Manaus CUT pro podcast. Falei, já na hora, já era pra ele ter ido, porque eu já convidei, desmarquei, fiz maior história pra colocar ele no podcast, e até hoje eu tô esperando a assessora dele me dar um retorno dizendo que ele não ia poder vir. Até agora nada. Agora nada, eu tô esperando. Eu não ia falar nada, né? Eu ia esperar até quinta-feira pra eu falar, né? E eu ia pegar o corte e mandar pro Oswaldo. É até uma falta de respeito, né? Mas é muita falta de respeito. Porque não é só porque eu sou pequeno. É qualquer um. Né? Qualquer um. Grande ou pequeno, eu né? sei que imprevistos acontecem. Como a minha convidada dessa semana já me avisou que não vai dar. E por conta de agenda, eu também não ia conseguir fazer o podcast. Acontece. Quinta. Então deu tudo certo. Então eu não vou fazer podcast essa semana. Mas até hoje eu tô esperando a assessora que me pediu espaço. Dá uma posição. Ela nem sequer responde. No dia eu perguntei, no dia eu mandei mensagem para ela. Minha linda, já estou no aguardo aqui e tal. Preparei todo o estúdio, preparei lanche, preparei café, fiz maior estardalhaço. Porque, querendo ou não, uma autoridade. Isso é importante, né? É uma autoridade. Então, a gente tenta receber um pouquinho melhor em cima das condições que a gente não tem. Porque a gente é pequeno. A gente dá um jeito. Mas a gente dá um jeito, consegue e tal. E eu tô esperando lá no estúdio o Oswaldo até hoje. Até hoje, né? Tô sentado lá esperando. Pelo menos a assessora dele me falar, viado, ele não vai. Entendeu? E pronto, né? E pronto. Gerson, tu foi candidato a vereador também, né? Em 2012 e 2016. Fui candidato em 2012 e fui candidato em 2016 e não quero mais. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi a experiência? Não quero mais, eu apoio o Michel. Apoio o Michel, né? E deixa... Com a experiência... Não, claro que colou. Claro que colou. Tanto que uma das brigas com a Bruna foi isso, porque... eu já tinha tido essas duas experiências e eu fui apontar alguns erros na campanha que ela estava tendo, e aí, devido a algumas pessoas que estavam envolvidas, ela não me ouvia. Eu falei, então o que eu estou fazendo aqui? Se não vai me ouvir, não adianta eu estar aqui. Eu vou para o lugar para onde eu vou ser ouvido. Se eu não estou somando, né? Se eu não estou somando, diminuir é que eu não vou. Né? Atrapalhar é que eu não vou. Então foi quando eu falei, tanto que no início da campanha da Bruna eu estava dentro, a gente começou todo um trabalho, mas aí como ela já estava super assessorada, até demais, não tinha espaço para mim. E eu, aonde não tem espaço para mim, eu não fico perturbando. Não adianta. Se não tem espaço para mim, eu saio de fininho. Eu saio de fininho e eu não fico brigando por espaço. Se a gente não tem voz, não tem por que tá aí, né? Eu não fico derrubando ninguém. A Bruna me conhece, eu sou até chato nessa questão. Eu só chego com ela e falo assim, toma cuidado com fulano. Toma cuidado com ciclano. Observa. Ai, não, mas me diz logo o que é. Observa, porque a gente só aprende quando a gente tá vendo ali. Abre o olho, né? Abre o olho. Só observa. Detalhes. Às vezes está nos detalhes.
Verdade. Entendeu? Tá nos detalhezinhos ali. Eu falei, só observa. Só observar, né? Aí eu acredito que ela tenha ficado um pouco magoada comigo na época, porque eu realmente me afastei da campanha dela. Me afastei mesmo. E a gente acabou, inclusive com o D'Artagnan, a gente acabou apoiando já no finalzinho Outro candidato. um companheiro nosso, né, que na época, e aí não deu, ele quase entra, né, mas aí não rolou. Mas as experiências de campanha ficam, e uma coisa que eu digo, se você não tem dinheiro, não mete a cara a tapa, porque tu não vai. Hoje em dia não adianta, é dinheiro, por mais que hoje, olha, na época que eu fui candidato, em 2012, rede social não tinha o peso que tem hoje. Tinha a força de hoje. Em 2016, estava começava assim um movimento chamado rede social. Então, naquela época tinha que gastar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Muito papel impresso. E hoje, mesmo tendo o apoio da rede social, a gente não tinha nem dinheiro para material. Era horrível, era humilhante. E é caro o gráfico. Era humilhante, era humilhante. Gráfico. E outra, não adianta você falar que tá brigando pelos LGBTs, porque não vota. É uma coisa impressionante. Sabe? Né? Não vota, infelizmente. Tá aí, você vê aí o esforço da Bruna para colocar uma parada na rua e o pessoal não apoia. Não apoia, atacando pau direto, falando mal direto. E a pessoa não sabe nem como é que é o esforço para chegar naquilo ali. Entendeu? É muito triste isso. É muito triste. E aí foi uma experiência que hoje eu tenho, né? E claro que se viesse alguém, um empresário, né, o doutor Michel, né? O doutor Michel Torres pegasse aqui, né, e falasse, bora, você é o candidato, mas não, o candidato é ele. O candidato é ele, né? E aí é isso, e é pedir apoio mesmo. Se ele for o candidato, eu vou estar amarrado com ele. Se a Bruna for candidata, eu prometo que esse ano eu estarei ao lado da Bruna. Apoiando, né? Entendeu? Apoiando, mas assim, eu creio que com a visão que ela tem hoje, com a experiência que ela teve de vir uma vez, né, eu creio que hoje algumas coisas que eu falar, porque ela não vai ouvir todas nunca, porque a Bruna é assim. A Bruna é a Bruna, né? Algumas coisas que eu falar, ela vai falar assim, Jéssica, realmente isso aí a gente precisa fazer, mudar agora. Sem apoio financeiro não adianta, porque não vai. E dá massa também a LGBT, né, que deixa a desejar. Não, mas eu acho que infelizmente é complicado o que eu vou falar aqui, mas a população não é o político que é corrupto. O corrupto é a população. Porque quando a gente tá em campanha, a gente é cheio de mensagem. Me ajuda com isso. E depois, se tu me ajudar com isso, eu te apoio. Se tu me ajudar com isso, isso é compra de voto. Já começa daí, né? Então é complicado. Na minha última campanha. Só voto em ti se tu me der tanto. Não, na última campanha teve um. Desculpa a expressão, mas teve um viado que ficou puto comigo, porque ele me mandou mensagem me pedindo dinheiro, que ele precisava colocar uma banca dele de churrasco. E aí eu tinha que ajudar, só assim ele ia me ajudar. Falei, gente, uma ajuda dessa eu não posso. Não quero, não quero, porque aí acaba todo o propósito que tu quer fazer. Agora, hoje eu sei que se eu quiser ganhar, para vir fazer figuração é muito fácil. Mas se eu quiser ganhar, eu tenho que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui em Manaus, eu não meto a cara a tapa mais se eu não tiver uma pessoa me apoiando financeiramente forte. Porque não tem como. A gente tem projeto, mas não adianta. O pessoal não quer saber disso. Sem dinheiro não vai. Sem dinheiro não vai. Tu é radialista, né? Sou radialista. Como é que começou no rádio? Eu quero que tu falasse um pouco como tu começou no rádio. Inclusive, né? Eu tenho meu registro de radialista e jornalista. Embora não seja formado na área. Verdade. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa questão, como é que tu começou da rádio e migrou para o podcast, né? Então, a rádio foi o seguinte, em 2009, nós tivemos uma ideia que, inclusive,
Foi composta pelo Dorley, o Dorleyzinho já falecido. Foi composta pelo Bosco Fonseca, que hoje em dia tá aí dando show nas redes sociais. Bosquinho Fonseca dando aula show aí, né? dando aula de corte e costura através da internet. Nem eu sei pra onde vai isso. Né? E ele tá dando show aí. E na época, na FM do Povo, nós lançamos o programa Milkshake GLS com Gerson Neto. Só que naquela época, em 2009, ninguém queria apoiar nada, era uma praga. GLS, tá doido, vai apoiar hoje fresco. Não apoio, imagina. Se hoje em dia ainda não apoiam, imagina naquela época. É difícil manter um projeto LGBT, né? E não deu. Nós conseguimos manter nós conseguimos manter o programa no ar durante 3 meses na FM do Povo, na 94,3. Foi sucesso. Tanto sucesso que o programa que antecedia a gente era o programa de um pastor. Era todo domingo, de 10 à meia-noite. Então, o pastor acabava o programa dele, da igreja, ele tinha que anunciar o nosso. Já segurava a audiência. Ele tinha... Imagina essa audiência. Olha o desafio, gente. Caramba. Olha, pra aquela época, né? Para aquela época, olha o desafio. Será que ficava alguém? Né? Mas, gente, era horrível. Sabe, né? Mas tu acredita que eu acho que o pastor tinha audiência porque as pessoas ficavam esperando o nosso programa entrar no ar? Caramba. Aí as pessoas ligavam ali e tinha que ouvir o pastor. Tem que esperar o pastor. E o engraçado era quando a gente estava chegando atrasado, na correria, que o pastor já estava anunciando o nosso programa que ia entrar. E vocês nada de chegar. Menino, uma graça. Por quê? O pastor anunciava o programa GLS. Já pensou? Tu já pensou? Então aconteceu cada coisa nessa minha vida que é para mais de metro. Então, nós tivemos esse programa. Aí, como não teve recurso, a gente teve que tirar, né? E na época as rádios eram muito fechadas e muito caro para você manter o programa no ar. Sem apoio não tinha condições. Então, eu me orgulho muito disso. Né? Não é vergonha nenhuma dizer, mas tu só passou 3 meses no ar. Foi 3 meses de experiência que eu tive. Aprendeu alguma né? coisa, Aprendi muito. Então aí foi na época que passou. Aí em 2010 começaram a se criar, que nem hoje os podcasts, começaram a se criar as rádios online. Foi uma febre. Todo mundo queria ter uma rádio online. Virou uma febre. Tomou conta, né? 2010 até 2012 virou uma febre esse negócio de web rádio. E aí nós pegamos o programa e formatamos para web rádio. Mas já tinha imagem? Não tinha imagem, era só áudio. Só áudio, né? Só áudio. E aí eu fiz muitos anos muitos anos. Fiz esses, acho que 2 anos e pouco, na web rádio. Fizemos também muito sucesso, porque na web rádio... Inclusive, já veio sem o GLS, né? Quando foi pra web. No primeiro ano foi com o GLS, depois eu já tirei. No primeiro ano na web rádio foi com o GLS. Foi 3 meses. Não, no primeiro ano da web rádio. Depois que a gente saiu da rádio, foi pra web rádio. Aí no primeiro ano ainda ficou como GLS. Aí depois eu fiquei, cara, eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso. Porque aí as siglas o GLS já tava sumindo. Te incomodava isso aí? Não, porque o GLS, ele era uma sigla comercial. Ele era uma sigla comercial. Como é uma sigla comercial? As pessoas usavam para comércio. Né? GLS, gays, lésbicos e simpatizantes. As pessoas usavam para barzinho gay, para boate, GLS e tal. E aí foram se descobrindo a sigla realmente do LGBT. E aí já não fazia mais sentido tu usar o GLS. Parte, né? Já não fazia mais parte. E aí foi quando eu tirei, aí ficou só Milkshake com Gerson Neto. E aí eu voltei pra rádio. Fui pra Radioatividade, que é da comunidade ali do Santa Telvina. Passei um tempo lá também muito legal, muito gostoso, com o JR lá. E aprimoramos mais ainda o programa. Aí foi quando veio a proposta o presente de eu fazer o podcast. Já tinha o nome, já tinha tudo. Eu achei que não ia durar 1 mês. Estamos fazendo 1 ano agora em setembro. Até hoje tá aí, né? Gerson, quero te agradecer aqui por ter aceito o convite.
Foi um prazer te receber. Estamos às ordens. Nosso novo estúdio aqui do Portal Arrasta Pra Cima, né? Que é nosso patrocinador e oficial. E, cara, eu lendo tua biografia aqui, eu acho, não sei se faltou alguma coisa. Acho que faltou. Não, deu pra dar umas rabiadas. Tem que fazer outro podcast para completar, né? Assim, é muito conhecimento, cara. Então, assim, eu tô na frente de uma pessoa, né, muito experiência de vida, né? E pessoa estudada, pessoa inteligente aí. E aí eu só tenho a agradecer. A gente faz o que pode. Aqui, né? Eu que agradeço pela honra de estar aqui nesse estúdio, o primeiro programa teu, né? Estreando, e eu acho que tem tudo para dar certo. Aqui é a tua cara, né? Eu acho que quanto mais perto você estiver dessas figuras que estão aqui dentro, eu acho que você tem tudo a crescer e a somar com eles, porque você também tem boas ideias. Entendeu? É um cara bacana, é um cara limpo de coração, é um cara puro de coração. Obrigado. E eu acho que você tem tudo aí para crescer aqui no Arrasta Pra Cima. E a gente vai ouvir muito falar nesse Arrasta Pra Cima ainda. Se Deus quiser. Jéssica, olha para essa câmera aí e fazer teus agradecimentos finais aí para essa galera que tá nos assistindo. Eu já te agradeci, você. Não, gente, primeiramente agradecer, né? Agradecer a Deus pela gente estar aí nessa batalha, nessa luta, né, e agradecer mais uma oportunidade da gente estar falando da gente. É muito difícil, né, você vir para um lugar para falar de si, para falar de você mesmo, né, mas graças a Deus eu tive um direcionamento de vida que eu pude trilhar uma vida e ter tido coragem de fazer tudo isso que eu fiz. E ainda não acabou, tô fazendo, vem aí novos projetos, vem aí novos horizontes, e a gente fazendo caladinho a gente chega lá, porque às vezes é ruim, né? Você falar demais e aí vê uma pessoa com inveja e joga areia no teu negócio, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez de poder estar à frente desse meu amigo aqui, de estar aqui nesse local que a gente teve a oportunidade de ver o início e ver como está agora. É uma emoção, é uma gratidão, é um orgulho muito grande, né, de estar aqui. Nunca tive a oportunidade de fazer parte da equipe, né, de trabalho, mas a gente está aqui junto. Precisar, D'Artagnan já sabe, Michel já sabe, e a gente está aí para isso, né? E toda quinta-feira tem o podcast Milkshake com Gerson Neto, né? No estúdio do Lobão, que é a minha casa, e que de lá, toda quinta-feira, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, né? Trazendo aí convidados comprometidos, convidados que pelo menos avisem, né? Por favor, que não vem, porque a gente tem custo, né? A gente tem gasto, a gente tem a disponibilidade de horário, tem tudo isso, né, Joel? E parabéns mais uma vez, sucesso, que é o que a gente precisa, sorte a gente já tem, todo mundo já nasce com sorte, então a gente precisa de sucesso. É isso aí. Então, galera, muito obrigado aí para você que tá seguindo, comentando, compartilhando. Segue bastante aí o Amazon Viralizei Podcast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Quero agradecer também aqui o Portal Arrasta Pra Cima, né? Que aqui é nosso patrocinador e é nosso novo parceiro, nosso novo estúdio a partir de hoje. Estamos aqui em um só objetivo, né? Que é crescer, né? E é isso aí. Quero agradecer a todo mundo. E até a próxima quinta-feira, às 15 horas, inclusive, a gente vai concorrer. Vai ser quinta, é? A gente vai concorrer com milkshake. Não vai ter milkshake essa quinta. É verdade. Essa quinta pode ficar à vontade, até eu vou assistir. Quinta-feira, a partir das 15 horas, a nossa convidada será a Rebeca Grana, tá bom? Então é isso aí, até a quinta-feira que vem. E fala minhas redes sociais aí, Gerson S. Neto. Passa aí tuas redes sociais e bora finalizar. Gerson S. Neto, minhas redes sociais aí, tá? Se inscreva, por favor, lá no meu canal do YouTube, tá? No canal do Gerson Neto. Todas as redes. Gerson
tem um Szinho entre o Gerson Neto. Gerson S. Neto. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Thread, estou nas drags, estou no YouTube e nos encontramos. Estou em todos os lugares. Então é isso aí. Pode abrir a câmera, diretor, e vamos dar um tchauzinho pro pessoal até a quinta-feira que vem, a partir das 15 horas, hein? Tchau, tchau, hein?